dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, pessoal. Uma análisezinha rápida aqui, né? Que eu já fiz, na verdade, um pouquinho antes, de projeção para o dia 9/12/2025, terça-feira. Essa análise eu fiz baseada na movimentação do gráfico do dia 5, foi sexta-feira, do dia 8/12, segunda-feira. Então, o contexto, analisando esses 2 dias, é o seguinte. No contexto macro, o gráfico ele mostra que o índice fez uma forte queda, bem visível aí no dia 5, e desde então entrou numa forte lateralização. Essa lateralização sempre ocorre assim, após a perda de níveis importantes, como foi o caso, indicando aí uma fase de acumulação ou distribuição no fundo do movimento. Tá? A lateralização atual, ela fica ali consolidada numa faixa estreita, aí, com suporte chave ali aproximadamente em 158.465, que é a mínima da tarde do dia 5, e a defesa do dia 8, a segunda. E a resistência chave dessa lateralização fica ali aproximadamente em 159.955, que é a máxima dessa lateralização toda do dia 8. Tá? Quanto ao fechamento, o preço ele fechou no 158.860, ligeiramente abaixo da média móvel de 19, em 158.916. Esse fechamento abaixo da média móvel e no centro da lateralização indica uma indefinição muito grande. Tá? Nem comprador nem vendedores eles conseguiram assumir o controle definitivo aí no fechamento do mercado. A conclusão disso tudo é que o mercado está em equilíbrio forçado dentro de um range. E a próxima direção será dada pelo rompimento de um desses 2 extremos aí, desse suporte ou dessa resistência, sempre com um volume para confirmar esse rompimento. Tá? Quanto à agenda econômica para o dia 9, o calendário de terça-feira ele vai ser importante, é muito importante para dar aquele momento no índice, né? O Brasil, o relatório Focus às 8h30, ele vai ser sempre um ponto importante de atenção para o mercado, para o movimento desse mercado. Nos Estados Unidos, o foco vai estar nos dados da inflação, CPI, que geralmente dita o humor dos mercados globais e afeta aí o fluxo de capital. O rompimento dessa lateralização vai depender da reação do mercado, principalmente a esses dados aí, essas notícias. Tá? Agora, as projeções e os níveis operacionais aí para dia 9, a estratégia é a seguinte, é esperar o rompimento então da faixa de lateralização ali, que está no 158.465 a 159.955, para evitar a operação de scalp, né, de alto risco dentro desse range aí. Tá? O cenário principal é o cenário de compra com rompimento dessa estrutura aqui, tá certo? Se os compradores romperem o topo dessa lateralização, na região de 159.955, se romper esse topo aqui, o alvo vai ser a busca aí por corrigir a grande queda do dia 5. Tá? Então, o primeiro alvo nesse caso vai estar na primeira resistência imediatamente acima, no 160.785. E o segundo alvo, ele vai ser uma expansão da correção em 161.612. Alvos de compra caso o preço rompa esse topo aqui de 159.955, que marca a nossa resistência forte da lateralização do dia 8. Certo? O cenário secundário muito provável de acontecer é o cenário de venda, se os vendedores forçarem um teste de demanda mais profundo. Então, se os vendedores prevalecerem e levarem o preço para baixo, com a perda do suporte do 158.465, o alvo vai ser a mínima da queda do dia 5/12. Certo? Então, o primeiro alvo vai ser o próximo suporte psicológico do preço em 157.950. O segundo alvo vai ser o fundo do movimento em 157.465, que é a mínima do dia 5 e o suporte macro. A minha recomendação tática é a seguinte, a indefinição, nesse caso, aí, é o sinal mais claro. Então, diante disso,
a gente vai operar apenas o rompimento do 159.955 na compra ou a perda do 158.465 para venda. O viés compra se torna mais forte se o preço ele vai se tornar assim, mais forte se o preço conseguir fechar acima de 158.916, acima da média móvel. Abrindo aqui abaixo, como está o caso aqui da imagem, a gente opta por venda, ok? Agora vamos ver como o preço está se comportando. A gente já pode ver aqui que foram atingidos 2 alvos de venda, o preço abriu abaixo da média móvel, ou seja, sem nenhuma intenção de romper a máxima da lateralização do dia 8, do dia anterior. Os vendedores conseguiram manter força aqui, confirmando nosso cenário de venda. A essa altura que eu estou gravando esse vídeo, eu já encerrei o meu trade. Eu fiz uma entrada exatamente aqui na hora que ele me deu essa confirmação que ele corrigiu. Eu entrei aqui e busquei até o meu segundo alvo, fazendo 800 pontos. Okay? Então, o segundo cenário prevaleceu hoje e os 2 primeiros alvos já foram atingidos. Os alvos de compra, eles podem ser atingidos amanhã ou depois, aí, durante essa semana. Okay? Mas à noite eu faço uma análise e um novo vídeo para rever o comportamento do mercado até o final do dia. Vamos ver como é que vai ficar, para ver se faço revisão desses pontos. Os de venda já foram atingidos, agora o preço corrigindo aqui, quem ainda não fez entrada, se o preço corrige e vence esse primeiro alvo aqui, espera um pullback e pega um trade até o segundo alvo, que já vai dar uma pontuação boa aí, né? Vamos ver aqui. Se você espera ele romper e fazer um pullback confirmando, vencendo esse candle de venda aqui, já dá um trade aí de uns 400 pontos. Excelente trade. Porque a tendência dele, se ele fizer uma compra aqui confirmando, é atingir o nosso primeiro alvo de venda como um alvo de compra aqui nesse pequeno intervalo de preço. Tá? 400 pontos aí de boa na compra aqui para quem ainda não tradou. Vou ficando por aqui. Agradeço a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal aí, deixa um like para dar aquele apoio. E vamos que vamos.